Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaru Guratmiti Murtiveda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bom, então estamos nos aproximando do fim desse livro, Experiência e Conhecimento, né? Vamos ver aqui como é que o James continua. O James, então, ele explorou, né, todos esses mitos da iluminação que são muito vigentes no meio espiritual, que são mitos experienciais, né? E ele acabou arrematando com o mito por trás dos mitos, que é exatamente o que a gente falou agora, né? Que a iluminação seria um estado experiencial único. Veja bem, o mito é que seja um estado, é que seja uma experiência única, singular. E o Vedanta não diz nada disso, ele diz que trata-se de um conhecimento, né? Um conhecimento verificável, de modo imediato, instantâneo, em cada experiência. Então, seria um conhecimento, o mesmo conhecimento, na mesma disponibilidade que perpassaria qualquer experiência, uma experiência de qualquer matiz. Imagina uma experiência muito boa e depois imagina uma experiência muito ruim, né? Então, esse conhecimento estaria lá, firme e forte, disponível, instantaneamente disponível, como a verdadeira identidade do experienciador, né? Então, esse que seria o mito por trás dos mitos. E é por causa disso que foi feito esse livro, para explicar que aquilo do qual Vedanta trata é uma cognição. Quando você diz que você é uma pessoa, você está usando uma cognição também. Eu sou uma pessoa. Isso é um pensamento. Então, o que vai acontecer quando esse ensinamento do Vedanta ficar claro? É que você vai se ver, você vai ter uma cognição sobre você, que é um outro entendimento do que você é. É disso do que se trata. Do mesmo jeito que, seja lá que experiência esteja ocorrendo, né, aquele que se considera uma pessoa se vê como um corpo-mente, da mesma forma, ao longo de todas as experiências, aquele que sabe quem ele se vê como a própria consciência, ele se vê como o próprio substrato de tudo, inclusive de todas as experiências, inclusive do experienciador, né? E ele arremata aqui esse último tópico, dizendo que se a iluminação fosse um estado experiencial, nós estaríamos na dualidade, porque a gente estaria reduzindo o substrato último de si mesmo, do mundo, a uma experiência dual, onde há um experimentador e há uma experiência. O que contradiria totalmente os Upanishads, né? Aqueles livros no final dos Vedas, né? Em geral, todo Veda tem alguns Upanishads no final. Isso estaria em contradição total com a mensagem não dual, né, una dos Upanishads. Então, dito isso, né, dando, afinal de contas, o motivo, em última instância, desse livro, e depois dele explicar, dele mostrar, inclusive com várias trocas de e-mail ao longo de todo esse livro, ele bate em vários pontos do Vedanta. Então, finalmente, aqui está explicado o porquê da importância desse tópico, conhecimento e experiência. E aqui ele começa a terminar esse livro finalmente. Mas é claro que em tudo que é a escritura do Vedanta, a gente vai ter sempre um enfoque muito grande nisso, né?
Digo, você é a consciência que ilumina tudo. Quando a gente diz na prática assim, eu sou a consciência testemunhante, né? Na verdade, a consciência não testemunha nada, né? Porque testemunhar seria uma experiência. Quando se fala testemunhante, é a mesma coisa de dizer que a consciência ilumina tudo, ela é o substrato por causa do qual tudo fica viabilizado. É isso que isso quer dizer com eu sou a testemunha última. Não é? É isso que se quer dizer. Então vamos ver o que o James fala aqui. Relaxe, você está no ônibus do Vedanta. Aproveite a viagem e confie no motorista ou ser. Pois é, você não precisa se preocupar, porque não é um ônibus que esteja indo para onde você conheça. Se você conhecesse para onde você está indo, você não estaria nessa jornada sem destino, né? Que é o Vedanta, porque é uma jornada que você não está se deslocando através do espaço-tempo, né? Então, esse é que é o tal do ônibus do Vedanta. O que ele está querendo dizer é que basta ir. O James Schwartz tirou essa analogia de Ramana Maharishi, né, que ele dizia que toda essa história de autoconhecimento, você simplesmente confia e faz o que você tem que fazer, né? Ele incentivava as pessoas a fazer o Atma Vichara, a investigação do ser. Então, ele dizia que isso é pura e simplesmente como quando você entra num ônibus, você não precisa ficar carregando a sua bagagem no ônibus, né? Aí ele quis representar a bagagem, o peso da personalidade, né? Você simplesmente trata essa bagagem como mais um objeto e deixa, né, que Ishvara, digamos assim, vai conduzir você para esse ponto final de compreensão do jeito que tiver que ser, que são esses meios assim, né? Como é que a coisa ocorre tudo, nós não sabemos. Nós sabemos explicar os mecanismos, né? Sabemos investigar, etc. Agora, como realmente essa sacação ocorre, a gente não sabe, mas ela simplesmente ocorre. Então, relaxe, você está nesse ônibus aqui, você não precisa se preocupar, né? Essa trajetória, né, sem deslocamento, digamos assim, ela é feita através de um ensino. É um ensino muito bem fundamentado, um ensino testado ao longo de milênios, e que, uma vez que você tenha realmente a convicção total, o entendimento total de que não há nada no mundo que vai te dar um contentamento verdadeiro, fica fácil seguir nesse ônibus do Vedanta, né? Porque quando a gente tem a impressão de que algo pode nos dar contentamento, a gente vai tocar a campainha e vamos sair do ônibus. E o motorista vai parar mesmo, mas o motorista sabe que você vai voltar para o ônibus mais cedo ou mais tarde. Mas naquela hora você vai pular mesmo até você tirar a sua dúvida, né? Então, será que nesse ponto que eu parei aqui não vai ter esse contentamento permanente? Às vezes a pessoa compreende em tese, né? Para ela parece óbvio isso, parece um senso comum, inclusive, mas devido à força dos condicionamentos, muitas vezes ela tem que tirar isso na prática. Ela vai comparando com o ensino e vai vendo se é isso aí mesmo. Isso aí é de cada um. Cada um vai ter o seu lidar, né? Usando esse meio de conhecimento que é o Vedanta, cada um vai ter o seu próprio lidar, botando esse meio em prática. Você tem que colocá-lo em prática de acordo com a sistematização dele, né? Então, tem aqui mais uma colocação no e-mail que ele vai responder. Abre aspas. Geralmente é quando estou quieto, sentado meditando ou fazendo um esforço consciente para não ficar preso nas coisas da mente, que a minha sensação de separação vem como se fosse uma vingança. Parece-me bastante difícil ficar onde eu estou, esse eu estou entre aspas. Eu não estou conseguindo. Isso é uma referência de dificuldade muito comum. Vamos ver o que o James fala sobre isso. Sua declaração revela um dos problemas mais comuns que os buscadores enfrentam.
comuns, são problemas enfrentados pelos buscadores há milhares de anos. Eles estão fartamente documentados. Quando você diz que parece tão difícil ficar onde estou, de que tipo de ficar você está falando? Trata-se de manter a confiança no conhecimento de que você é completo, você é a consciência não dual plena e sem ação, ou é sobre sentir-se em paz e relaxado na vida? Esses dois não estão necessariamente desconectados, né? Você tem o conhecimento firme, imediato, de que você é a consciência e que você está relaxado e em paz. Não estão necessariamente desconectados. Muito pelo contrário. Se você tem confiança no conhecimento, você ficará relaxado e se sentirá bem. Você vai compreender na prática o que é plenitude, né? Nada vai me acrescentar nada, né? E nem nada vai me tirar nada. Se você tem confiança no conhecimento, né? Se você já eliminou todas as dúvidas com relação a esse conhecimento, ou seja, se o seu nididhyasana foi eficaz, se o seu discernimento do que sou eu e do que é transitório em cada experiência estiver claro, você naturalmente vai ficar satisfeito em sua plenitude, vai relaxar, porque você não vai estar prompt, né, como dizem em inglês, você não vai estar acionado pelos desejos e, portanto, esse sentir-se bem não vai estar condicionado a esse fluxo dos desejos e da satisfação dos desejos no experimentador. Então, você não vai manter um estilo de vida estressante. Por quê? Porque você não precisa mais chegar em lugar nenhum, né? É o que diz Shankaracharya. Em Upadesa Sahasrari, no verso 10, né, ele fala isso. Ele diz, ora, se eu, né, eu descobri que eu neguei tudo, fiz todo o net-net, o que quer dizer isso? Eu estou fazendo o meu Atma Vichara, eu estou fazendo o Nididhyasana. Se então nisso ficar claro para mim que eu sou a única consciência que existe no mundo, eu sou o próprio Brahman, que esforço a mais eu preciso fazer? Por que eu vou me empenhar em algum esforço? O estresse, ele decorre de um esforço intenso em se obter o que se quer, ou seja, em se obter satisfação. Então, uma vez que ficou claro para você o que isso é, e você bateu isso com as suas experiências e viu que é isso mesmo, então você vai acabar simplificando sua vida. Você não vai procurar manter um estilo de vida estressante por um motivo muito simples. Não há nada mais o que você vai procurar. É claro que você vai ter as experiências normais da sua vida, né? Mas você vai desenvolver uma relação muito diferente com essas experiências. E sim, elas serão prazerosas. Eu diria que elas vão refletir o contentamento que você é, mesmo quando elas não forem agradáveis. Então, realmente, as experiências vão ter um colorido próprio. Que colorido é esse? O seu. De quem mais seria? Colorido da consciência, né? Aquilo que dá beleza à beleza, né? O que é a consciência? É aquela que confere beleza à beleza. Então, é esse o colorido que você vai ter, né? É o seu colorido. Você não vai estar indo mais atrás das cores, né, aparentes desse mundo de bolhas de sabão, que sempre que você toca nesses objetos, eles acabam explodindo e perdendo toda a consistência. A grande frustração do experimentador é isso, que nada do que ele obtém perdura, né? Tudo é passível de se perder mais cedo ou mais tarde, né? E muitas vezes o próprio experimentador ele enjoa. Eu não quero mais saber desse objeto, eu quero um outro objeto, eu quero uma outra companheira, eu quero uma outra experiência, eu quero um outro carro, eu quero uma outra crença. Tudo isso vai embora. Você é pura e simplesmente a existência em si, né? A mesma existência que você vê em tudo é a existência que você é. E isso dá um efeito fulminante nas suas relações com o decorrer da vida, com essas experiências todas que vão se apresentando a você.
né? Às vezes as pessoas acham que a vida fica, vai ficar monótono tudo. Não, não, claro que não. Pelo contrário, você vai encontrar um colorido impressionante, né? Uma vivacidade impressionante naquilo que a gente chama de cotidiano e que todo mundo acaba botando uma pecha injusta de tedioso. Você não vai ver tédio mais, o tédio vai sumir, né? Então, serenamente, de um modo contente, você vai vivendo a vida que lhe cabe, enquanto o seu parábita karma se desenvolve naturalmente, né? De acordo com o campo Ishvara. Tanto a meditação quanto a autoinvestigação são difíceis quando você permanece muito focado no seu karma. Ele está querendo dizer que a meditação vai ser atropelada pelos pensamentos, né, representando as vássanas vinculativas do meditador. É isso que ele está querendo dizer. Vai ser complicado. Tecnicamente é isso. Sua meditação vai ser assaltada pelas suas vássanas vinculativas na forma de um monte de pensamentos, em geral, pensamentos não agradáveis com os quais você convive há décadas. Uma vida ocupada concentra a atenção nos objetos. Então, a sua atenção está fragmentada, né? A sua atenção, para quem está com uma vida ocupada, né? Uma vida movida por desejo, movida pelo contato com os objetos, ela não está no ser. E com a sua atenção fragmentada, saltando de um objeto em direção a outro, como é que você vai ter paz, né? É impossível. Se você tem um estilo de vida típico de classe média e é responsável por fazer um trabalho, pagar o aluguel ou pagar a hipoteca, cuidar dos filhos, etc., a mente não vai ficar em paz, a menos que você tenha atitude de Karma Yoga. Nesse ritmo, né, com esse monte de ocupações e sem ter atitude de Karma Yoga, o processo seguirá de forma lenta, enquanto você estiver fazendo suas tarefas mundanas, porque as vássanas que o mantêm longe da paz serão continuamente reforçadas, extrovertendo a sua atenção. Então, para quem tem uma vida assim, né, quem é um householder, quem é um cara da vida comum, que tem um trabalho, tem que pagar contas, tem que cuidar de filhos, familiares, etc., você precisa, se não estiver com esse conhecimento firme, imediato do que você é, você precisa ter uma atitude de Karma Yoga. Exatamente, né? Uma das consequências da atitude de Karma Yoga é que você para de ser sequestrado por suas vássanas vinculativas. Por quê? Porque você abriu mão dos resultados das ações. E se você abriu mão dos resultados das ações, agora esse agente que se encontra aí ainda achando que é um agente, ele não vai estar mais o quê? Esperando resultados. Ele vai estar, por outro lado, oferecendo o melhor dele naquelas ações. Oferecendo para quem? Para o campo dármico, para o meio onde ele está atuando. Então, essa inversão radical do posicionamento do fazedor é que é a base do Karma Yoga. E sim, ela pode tornar e torna, com certeza, a sua mente muito mais estável. Tá? Na verdade, quando o Karma Yogi começa a funcionar, ele está preparando o campo para que realmente a personalidade se torne uma conhecedora, ao invés de ser uma agente, já que ele está abrindo mão dos resultados da ação. Veja bem, o Karma Yoga ele não remove o senso de fazedor. Isso só o autoconhecimento remove. Mas é um senso de fazedor mais realista e mais de acordo com o campo dármico, né? Esse fazedor, ele não é mais o centro do campo dármico, né? O fazedor do Karma Yoga. O fazedor do Karma Yoga, ele se coloca de um modo muito mais adequado no campo dármico, como mais uma das engrenagens desse campo. E aí ele simboliza isso através da oferta dele ao campo. Então ele se concentra melhor nas ações dele. Uma coisa muito interessante é que tem um filósofo grego do ramo dos estoicos que ele dizia que exatamente isso, que você não tem controle sobre suas ações. Então, sabe o que você deve fazer?
você deve se concentrar na qualidade da sua ação. Olha que bacana, né? Mesmo sem levar em conta Ishvara, ele acabou chegando a uma mesma regra de atuação, não com o mesmo significado que tem o Vedanta, né? Que o Vedanta já atribui todo como uma oferta ao campo. Mas olha como, em termos práticos, ele chegou à mesma conclusão, né? Aperfeiçoe-se na sua ação, os resultados não cabem a você, são fatores demais. Está lá nos estoicos. Eu sugiro, para quem gosta de filosofia ocidental, dá uma olhada nos filósofos estoicos, Epicuro e outros. Na internet tem muita coisa muito boa sobre eles, explicada por gente muito boa, que conhece muito bem os estoicos. Tá? Então, é o que ele está querendo dizer aqui. Com o Karma Yoga, você não vai estar assaltado por essas vássanas que mantêm você continuamente longe da paz, perturbando a sua meditação. Por quê? Porque quando você realmente vira um Karma Yogi, a sua atenção não está extrovertida. O que extroverte muito a atenção da pessoa é a expectativa com relação aos resultados. Uma vez que isso está resolvido, a sua atenção vai se concentrar onde? Vai se concentrar na ação. Uma vez que a ação termine, né, e você, com esse espírito de Karma Yoga, você vai se dar satisfeito pelo seu papel cumprido, né, e não vai ficar perdido em confabulações sobre qual vai ser o resultado da sua ação. Você sabe que o resultado da sua ação não cabe a você. Então, o Karma Yoga tem um efeito muito poderoso. Quem tem dificuldade de meditar pode começar a se aprofundar tremendamente no Karma Yoga, que eu tenho certeza que vai dar um resultado muito bom mesmo. Claro que isso não ocorre de uma hora para outra, né? O Karma Yoga é uma prática, é um reposicionamento contínuo de você no campo dármico, não mais como aquele que é o centro de tudo, né? Uma personalidade que antes se via naturalmente como central a tudo. Isso vai demorar um tempinho até que fique mais fluido. Mas uma vez que o Karma Yoga começa a ser desempenhado com naturalidade, aí você pode fazer o teste e simplesmente sentar e meditar e ver como é que funciona. Você vai notar uma diferença muito grande, é muito grande mesmo, né? As expectativas realmente elas ficam muito diminuídas. E isso facilita muito, você sossega mais. Ô, Alex, Oi, tá baixinho, Betânia. é que eu Aumenta tô um pouquinho, no. aumenta um pouquinho. Espera aí, eu vou desligar aqui meu. Vamos ver. Melhorou? Melhorou muito, tá ótimo. Melhorou? Tá ótimo. Ah, tá. É porque eu tava no, com som aqui no Bluetooth. É, você começou falando, né, uma coisa que eu tenho investigado, né, que é um pensamento, né, ou eu sou uma pessoa. E aí, no meu dia a dia, com as questões que, enfim, que aparecem, eu estava lidando como um karma yoga, né? Um yogi, vamos lá. Uhum. Mas eu tenho percebido, e até essa semana mesmo eu falei, cara, não vou resolver nada continuando, mesmo que seja como karma yogi, né? Como, porque é Nietzsche, né? E a confusão Emite. continua. E o deslocar para eu sou a consciência, né? É a única solução, tá me vindo assim, totalmente de a solução mesmo de libertação, de querer resolver várias coisas, sabe? E agora, no começo da aula, quando você falou é, ser uma pessoa é um pensamento, né? É esse pensamento mesmo, né? Que muda, que daí vai trazer a libertação do próprio samsara, né? Porque mesmo como karma yogi, você ainda permanece na roda, né? Porque você está tentando encontrar a solução fazendo algo, né?
mesmo sem o senso de fazedor, enquanto Ishvara que traz tudo e você entende que você, como você disse aí, um dos filósofos estoicos fala, né? Mesmo você fazendo a melhor ação, né? Mas de qualquer maneira ainda você está preso, né? Enquanto está nisso. Tenho pensado nisso bastante, assim, né? Como não há outra solução a não ser se assumir como a consciência, porque o resto são soluções, né, no meu ponto de vista agora, tá, atual. São soluções que amenizam, mas que não resolvem. Sim. Faz sentido isso? Sim, o Karma Yoga ele se aplica quando, vamos dizer assim, aquela pessoa ela continua se considerando um fazedor. Só que é um fazedor redirecionado, né? É um fazedor que não está mais contando com os frutos da ação. Então, é como ele realmente ele está no estágio, no estado ali intermediário, preparatório mesmo. Por isso que o Vedanta usa o Karma Yoga como preparação, porque é uma preparação eficaz até chegar ao ponto onde o Karma Yogi ou o Karma Yogini, né, vai perceber que aquilo ali continua prendendo ele, né, no conjunto de ações, né, no conjunto de se entender como um agente específico, né? Ou seja, ele está identificado com o experimentador. Aí tem uma hora que esse questionamento surge, né? Mas afinal de contas, o que que é isso? Aí a pessoa começa a perceber. Ora, bolas, não tem nada que me prove que eu seja um fazedor, né? Que eu seja uma pessoa. Eu não consigo provar para mim que eu sou uma pessoa, né? Isso é meramente um pensamento, isso é meramente uma cognição que eu estou tendo aqui comigo. Então é como você disse, quando isso começa a ficar claro, aí fica evidente que você tem que se firmar como um conhecedor, aquele que vai conhecer o que há de comum em todas as experiências que você vive, como sendo você mesmo. É isso mesmo que você está falando, é um amadurecimento do modo de olhar a si mesmo, né? E as consequências disso. Ora, bolas, mesmo que eu esteja entendendo que o resultado das minhas ações não depende de mim, eu continuo me vendo como um fazedor, aquele que está fazendo. Então, naturalmente, isso é uma identificação com a experiência. Eu estou sendo ainda o experimentador. Então, tudo isso vai amadurecendo, de modo que a sua psique começa a desenvolver um outro tipo de atração em termos de foco de pensamento, de interesse. E aí começa a vir esse entendimento de dizer assim, caramba, a solução para lidar com isso aqui realmente é só o autoconhecimento, né? De que eu sou a consciência sem ação e que todo esse campo experimental ocorre por si mesmo, né? Então, nesse ponto, eu estou começando a ficar em condições de ter, né? De assimilar bem essa mudança de entendimento quanto a si mesmo, né? Como é que eu estou pensando sobre mim mesmo? É exatamente isso aí que você falou. Muito bom, né? Mas o Karma Yoga ele ainda é um fazedor, né? Só que é um fazedor educado. Ele foi educado pelo, assim, no caso da gente, pelo Vedanta, né? Um fazedor que foi educado. Ele foi educado porque foi mostrado para ele que o contexto no qual ele se vê, como ele se descrevia anteriormente, não era realista, né? É, que É, resultados e, são esses, né? e além disso, né, o que eu tenho percebido, assim, é que, assim, né, pô, então tá, vou aceitar isso que veio do campo, vou fazer o melhor, vou isso, vou aquilo, mas por mais que eu esteja nesse processo o tempo todo nisso, né, querendo fazer sempre o melhor, sempre ser dármica, o senso de incompletude ainda se mantém, porque Sim, eu não sim, transferi a identidade. sim, Então, porque é como se fosse um ciclo eterno de melhoramento que não vai ter fim com o melhoramento.
com a própria ação, né, do Karma Yogi. Com certeza, E, você cara, vai. você fala assim, pô, eu tô fazendo o caminho aqui, cara, não é possível, não é possível, não é possível. E aí você fala, claro que não é possível, né? Porque, tipo, eu continuo achando que eu sou uma pessoa, então, né? É, você continua achando que você é o experimentador. Você está com foco na consciência refletida, né? Exato, Aquele experimentador. Uma hora vem o conhecimento, aí você entende que esse experimentador, ele é um objeto aparecendo em você, ele é conhecido por você. E a consciência desse experimentador é que é você, né? Você é que é a consciência desse experimentador. Veja esse fazedor como mais uma lente do absoluto, né? Um modo de focar específico, a personalidade com as características Betânia, entendeu? É mais um, vamos dizer assim, é mais uma lente do absoluto, né? O Alex é uma lente do absoluto, o Marcelo, mas o Marcelo, o Alex, a Betânia é tudo absoluto, é tudo ser. Mas é legal que você tenha reparado isso, porque você está reparando isso na sua própria experiência. Você está raciocinando. Olha que coisa interessante. O Vedanta ele tem uma tríade na qual ele se apoia. O apoio principal dessa tríade é a escritura, é o Veda, né? Os outros apoios é Yukti, que é o raciocínio, a gente chama também de Yukti, e Anubhava, a experiência. Então, a escritura que diz que você é a consciência, nesse caso aí, que você está me falando, você está olhando para a escritura, está avaliando a sua experiência conforme a escritura através do raciocínio. E você está chegando à mesma conclusão da escritura, que você é consciência. Enquanto você não se vê como consciência, você vai estar na experimentação. Então, você está fazendo o uso que o Vedanta diz para fazer. Lastreado na escritura, eu avalio a minha experiência ordinária e eu raciocino em cima dela com base na escritura. Então, a experiência e o raciocínio em cima da experiência ordinária são subsidiários à confiança, à shirada, como fala o Arlindo, na escritura. É como você está vendo, você está dizendo, caramba, a escritura está dizendo que eu só saio disso por conhecimento. Eu posso ficar aperfeiçoando a ação, mas eu vou aperfeiçoar pela eternidade. Eu sempre vou conseguir aperfeiçoar o que já está aperfeiçoado, né? O campo da ação não tem fim. Então, o que que você está fazendo é um procedimento bem vedântico mesmo, né? Está ficando claro para você que o que que a escritura está dizendo é o que é mesmo. Caramba, para sair disso aqui só por conhecimento, é só quando eu me entender como consciência, né? Quando eu me entender como aquele que é a luz que está iluminando esse experimentador, né? Que ilumina Betânia. É isso aí mesmo. É assim, a coisa vai caindo, as fichas vão caindo, né? A mente da pessoa vai sendo modificada, ela vai entendendo o que que ela está fazendo. É um fazedor, né? É um karma yogi. Aí ele vai entendendo as limitações do karma yogi para dar um resultado permanente de conhecimento. Por quê? Porque o karma yoga ele está no campo da ação, ele está em mitya, ele está no campo aparente. Aí a mensagem última da escritura começa a chamar a atenção desse karma yogi, que está praticando karma yoga há um tempo e, ao mesmo tempo, está estudando isso de acordo com a escritura. É isso aí mesmo. A solução é só pela mudança de identidade, como diz o professor Arlindo, é o shift. É só por aí. E você está compreendendo que tem que ser assim mesmo, né? Então, você, na sua experiência, estudando, usando a lógica, o bom senso, para estudar a sua experiência ordinária como Karma Yogi,
você está vendo que é pelo que a escritura está falando mesmo. Então, é o uso perfeito mesmo. A escritura como base, que é um conhecimento espiritual, não verificável pelos sentidos, né? A não ser que ele seja orientado para isso, é um conhecimento contra-intuitivo, contra a experiência básica daquele que se acha experimentador, que agora está te chamando a atenção, porque a sua experiência como Karma Yoga está amadurecendo e está mostrando para você as vantagens da experiência, dessa atuação como Karma Yoga, ela deve ter dado um efeito na sua mente, e agora está permitindo que você consiga contemplar o que realmente seria a saída, né, desse samsara, a saída desse ciclo de experiências seguidas, a saída do fazedor. No fundo é isso. Quando você entende que você é a consciência, é a identificação com o fazedor e com aquele que vai usufruir dos resultados dessas ações que não estão no controle dele, essa identificação ela termina. É isso mesmo, Betânia, muito bom. Tá aí, ó, tá vendo? Uma descrição de como o método funciona. A base é a escritura, né? Usa-se o raciocínio e o bom senso para avaliar a experiência ordinária e não pode haver contradição entre esses pramanas, tá, gente? O Veda, ele é um conhecimento espiritual. Anubhava é um conhecimento prático da experiência. E o raciocínio Yukti é um modo de obter conhecimento através do raciocínio, através do questionamento. Nesse ponto, os três nela não estão discordantes, né? É essa que é a meta, é fazer com que todos esses pramanas trabalhem um apoiando o outro, tendo como fulcro, como base última, o pramana da escritura, né? O Veda. No caso da gente aqui, a gente está usando uma parte dos Vedas, está sendo desenvolvido, que são os Upanishads, né? Então, o que que a Betânia está descrevendo é o modo como o Vedanta funciona, né? Vai amadurecendo a pessoa. Agora ela está conseguindo contemplar essa questão e está vendo, pô, caramba, realmente é o único jeito de conseguir moksha é esse shift de cognição quanto a mim mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, Betânia. Tá E certinho. esse fim de semana foi interessante, porque o professor Arlindo, às vezes ele fala umas coisas que dá um tapa de luz na gente, que, pelo amor de Deus, né? É, Aí em algum momento falei, tal, mas né, enquanto não se sabe que você é a consciência, tal, eu tava falando alguma coisa assim. E aí ele me virou e falou assim, mas Betânia, no meio da aula, né? Você sabe que você é consciência, né? Você já sabe, isso aí você não tem mais dúvida. isso. A questão é que no corpo causal ainda não tem isso consolidado. Então, no inconsciente, ainda está a Vassana, ali o programa do eu sou a pessoa, eu sou a pessoa. E é Sim. essa Vassana, pensamento, né, que precisa ser alterado, porque daí automaticamente opa, você sabe que é a consciência o tempo todo, porque É, essa é uma nova Vassana, em vez da Vassana que está ali estabelecida como eu sou a pessoa e chamam Betânia, né? Uma nova Vassana de sou a consciência, né? é. Então também isso, né? A cada momento que eu reforço o Karma Yogi, que eu reforço a Vassana que eu sou a pessoa, né? Então, Isso, quando isso, exatamente. me fica mais claro que eu estou reforçando a Vassana mesmo, e sendo É, dármica no melhoramento, na melhor escolha e etc e tal, mas mesmo assim eu estou ainda me identificando com a pessoa e estou fortalecendo no corpo causal, e é por é, isso eu não assumo automaticamente o tempo todo como consciência.
Então, essa chave, né, que vira do pensamento do eu sou a consciência, de lidar com as situações como eu sou a consciência, né, e não mais a pessoa, que vai ter que, de certa maneira, substituir a minha vássana no meu corpo causal. De pessoa. O que que você faz, né? Você vai começar a garimpar esse diamante aí na sua experiência ordinária, né? Vai usar os recursos aí do Vedanta para ir garimpando isso em cada experiência, até que isso domine a sua atenção. É uma, né? Aí de uma hora para outra vai ficar claro isso. Mas o que que há a se fazer agora é isso, é sair garimpando isso. Sair vendo, né? Sair toda hora afirmando você como consciência diante desse fazedor. Não é para brigar com o fazedor, né? Na verdade, é entrar em conflito com o fazedor ou querer se livrar dele, tá? Isso é um engano comum. Não é querer se livrar do fazedor, é usar a sua atenção de uma outra forma. Vou botar no sentido figurado aqui, olhar além do fazedor, olhar qual é o substrato do fazedor. Mas isso aí, a sua atenção já está sendo puxada para isso, né? Isso vai te deixar, mesmo na ação, uma pessoa mais contemplativa. Aí, uma hora, você vai ver que você está contemplando a si mesmo, né? Paradoxalmente, vai estar contemplando a si mesmo. É assim mesmo. É isso aí, Betânia, muito bom, né? Já está batendo aí as contemplações. Vai ficando nisso. Uma hora fica claro, uma hora inevitavelmente fica claro. Afinal de contas, definitivamente o que é que você é. Aí o corpo causal fica bem abastecido disso, né? Ele vai sendo reforçado. Vai garimpando na sua experiência ordinária, fazendo exatamente esse raciocínio que você está fazendo, né? Vai batendo, né, o tempo todo, nessa mesma tecla, né? Desse mesmo jeito, em cada experiência. Maravilha, muito bom. Está vendo? O Vedanta aí sendo aplicado, né? É assim mesmo, escritura, raciocínio, experiência ordinária. Esses três pramanas não podem estar em conflito, né? No caso dela, aí, ela acabou encaixando harmonicamente eles. Ela viu que realmente, caramba, é isso, é o que a escritura está dizendo, é só pelo conhecimento. Não adianta eu ficar me especializando em ação. Por isso que para o Vedanta o Karma Yoga é um preparador, né? Ele prepara, tornando o corpo sutil mais satívico, bem mais satívico. Aí o corpo sutil começa a se deter, ele começa a apreciar. Isso é o que acaba acontecendo, gente. O corpo sutil, ele começa a apreciar isso. Eu sou consciência, isso ele começa a dar valor, né? Ele vai saindo do âmbito do foco excessivo na ação e dedicação que precisa dedicar, e ele começa mais a entrar numa contemplação, digamos assim, do si mesmo, a contemplação do si mesmo. Tá? É assim que vai ocorrendo. Muito bom, muito bom aí esse diálogo aí com a Betânia. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Então, qualquer coisa que vocês quiserem colocar, é só interromper, como sempre, tá? Pode entrar com outro assunto, não tem problema. Bom, agora não sei se vocês se lembram, a frase final do e-mail é uma frase muito comum, não estou conseguindo. É típico de um fazedor, né? Eu não estou conseguindo. Ele vai bater aqui, ó. Olha só. Outra questão é sobre conseguir, o que o e-mail falou lá em cima. Quando e se você conseguir, vai depender de fatores além do seu controle imediato. Portanto, a maneira de lidar com esse desejo é assumir a atitude de Karma Yoga em relação a isso. Ou seja, eu vou fazer minha investigação, olha a coisa interessante, a melhor possível, né? É o que eu posso fazer, eu posso me dedicar à minha investigação, toda hora focar na consciência que eu sou. Como diz o Sarvapriyananda, na poeira da experiência, eu agora me transformei num garimpador, eu sou um garimpeiro, estou tentando garimpar esse diamante em cada experiência. O que está sempre constante aqui? É isso mesmo que a Escritura está dizendo?
A minha experiência ordinária, ela consegue provar. Olha só, por que não inverte isso, não faz uma brincadeira que hoje eu vi numa aula? A minha experiência ordinária, ela consegue provar que eu, consciência, mudo. Apliquem isso. A minha experiência ordinária, ela prova para mim que eu, consciência, estou mudando. A minha consciência da experiência muda, independentemente da experiência. Se a minha experiência varia, a consciência que eu sou varia, dá uma olhada, verifica isso. Vê se isso acarreta mudança. É simplesmente um dar atenção a, apreciar. Né? Pode demorar um tempo até o estudante apreciar isso. Pô, eu sou consciência. Pode demorar um bom tempo, né? Portanto, a maneira de lidar com esse desejo é assumir a atitude de Karma Yoga em relação a isso. Uma vez que você esteja certo de que está fazendo o seu melhor, o resultado está fora do seu alcance, né? Uma hora, esse clique, essa mudança vem, ela fica óbvia. Tá, mas você faz o seu melhor, você se dedica. Se dedica ao quê? A se ver como um conhecedor. Conhecedor de quê? Da minha experiência. Face ao quê? Ao que eu sou consciência. Isso que eu quero dizer com você se transformar num garimpeiro. Né? É isso que tem que ser realçado na experiência. Isso você vai fazendo o seu melhor. Uma hora esse shift vem. Né? Fique feliz por estar, como Ramana diz, Ramana Maharishi dizia, no ônibus. Quando você entra no ônibus, você para de carregar sua mala, não é? Você coloca a mala no chão ou coloca no bagageiro e você coloca a mala no chão e deixa que quem leva a mala é o ônibus. Né? Quem está levando agora a sua mala, o seu conjunto de vasanas, as vasanas vinculativas, é esse meio de conhecimento chamado Vedanta. Ele vai lidando com essas vasanas, né? Confie no meio, nesse meio de conhecimento. Isso tem um método, né? Isso tem uma fonte de conhecimento, tem o conteúdo dele, que são as técnicas, são as investigações, e ele tem ao que ele se destina, que é livrar você do fazedor e da dinâmica interminável, como deixou a Betânia aí, claro, essa dinâmica interminável e, em última instância, insatisfatória do fazedor. É a isso que se destina o Vedanta. Né? Ele tem as três coisas. Qualquer darshanan, que é um corpo de ensino espiritual amplo, abrangente, completo, ele tem três coisas, tem três constituintes fundamentais. Ele tem a fonte dele, o modo como ele atua e o que a gente consegue dele. Né? O que a Betânia vai conseguir desse Darshanam? Ela vai conseguir se livrar desse fazedor, né? Que nunca vai conseguir chegar à perfeição, vai estar sempre ali, melhorando, melhorando. Eons, 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 vai estar o fazedor lá aperfeiçoando. Né? É disso que ela vai conseguir se livrar. Né? Vai entrar em si mesma e por si mesma. Né? Vai se ver como a existência que dá existência a tudo. É a isso que se destina isso aqui. Né? No devido tempo, né, você lá sendo conduzido por esse meio de conhecimento, por esse darshanan totalmente estruturado, completo em si, o ônibus chegará ao destino. Vai ficar claro para você o que é isso tudo. Tudo o que você precisa fazer é olhar pela janela e aproveitar o cenário. E confie no motorista. Shraddha, né? Confie nisso. Isso vai sendo confirmado pela sua experiência, conforme ela viu. Realmente, esse fazedor aqui é isso aí, é o que a Escritura está dizendo. Não é pela ação que eu vou me livrar da ação. É isso que a Escritura fala, que ela viu agora, que ela compreendeu profundamente. É isso mesmo. Vai assim, as fichas vão caindo, né? Vão caindo fichas cada vez melhores. Né? Confia no motorista.
O ser, ele sabe para onde está indo. Então, você pode deixar ir embora aquele desejo de conseguir. Talvez você já tenha conseguido, olha só, exatamente o que o Arlindo falou para ela. Talvez você já tenha conseguido, já está claro para você que você é o ser, mas falta confiança no conhecimento. Você ainda não apreciou esse conhecimento adequadamente, né? Ainda não tem vástanos no corpo causal devidamente abastecidas, que ao baixarem para o corpo sutil, simbolizem, né, operacionalizem essa apreciação por ter se visto agora como consciência, por se ver como a existência única, por se ver como a própria ilimitação. Né? Talvez ainda falta uma confiança, ainda não apreciou muito bem. Se você tiver confiança, removerá os fatores que o estão afastando da paz, porque não há como você se autorrealizar e permanecer agitado. Isso aqui é um parâmetro muito bom, tá? Mesmo caras agitados, como Timayananda, Nisargadatta Maharaj, eram pessoas que tinham, né, aquele, aquela carga rajásica, né, uma carga assim mais inspiradora, né? O Shimayananda agia muito, então ele usava aquele rajas dele para agir também, mas eram pessoas em paz, não eram agitadas, né? Eram vibrantes, digamos assim, inspiradores, mas não agitados, não havia agitação interna lá, né? Se você sabe quem você é e a mente está agitada, isso se deve ao apego a fatores relacionados ao seu estilo de vida, ao amor, né? Ou questões de segurança em geral, segurança pessoal, né? Garantia, sobrevivência aí do corpo, tudo. E você não os deixa quietos. Está faltando trazer à tona, se a mente continua agitada, esse desejo de ajustar essas coisas, tá, gente? Isso aparece como desejo. O apego a fatores relacionados ao seu estilo de vida vai aparecer como desejos, desejos ligados a mudar ou recusar, ou abrir um novo estilo de vida, ou desejos por um amor, por uma realização numa companhia, numa convivência, ou algo que teria que ser mudado, melhorado no aspecto de segurança, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Apego é o desejo por. Então, às vezes a pessoa até dá uma paradinha no ônibus, salta no ponto e fica um tempo ali naquele ponto, vendo o que, que ele apresenta, o que, que é aquele ponto do desejo que ele deu uma puladinha, lá está verificando, né? A gente lembra que, muito embora o Vedanta trabalhe racionalmente, o ambiente que ele lida não é um ambiente racional, né? A pessoa, muitas vezes, ela sabe que ela não deve estar pegada a determinada coisa, mas ela permanece apegada, então ela tem que investigar. Tá joia? Então, aí o James ele entra aqui no último tópico. Não há necessidade de esperar. Não há necessidade de esperar o quê? De esperar para saber o que que você é e viver de acordo. Você é livre aqui e agora, né? Você não está vinculado a esse monte de programas, né, que ficam lhe botando um monte de operações para você fazer. Essas operações para fazer ocorrem, mas o quanto você está realmente vinculado a isso? Né? Você não está vinculado. Você é livre aqui e agora. Aí tem o último e-mail aqui. Espero que as vássanas realmente se queimem devido ao firme conhecimento eu sou o ser. Não há nada para ser resolvido, e a conta vai poder ser encerrada quando esse traje de carne se for. É, dá para encerrar a conta agora, né? É isso o que, que o James vai dizer. Não há necessidade de esperar até que o traje de carne se vá embora, ou seja, não há necessidade de esperar até que você morra. É como diziam os sufis, né? Morra antes que você morra. Morra para você se achar uma pessoa antes que a morte da pessoa venha mesmo.
Antecipe isso, né? Pague logo as suas prestações, não tem isso que o cara faz? Não, o cara vai, parcela um monte de coisa, aí uma hora tem aquela opção assim, eu quero liquidar essa fatura agora, o que que eu ia pagar em 3 anos, vou pagar em 2 meses. Então, a mesma coisa. Você antecipa e paga essa fatura logo. Como? Usando o cartão de crédito do Vedanta, que permite a você, é um dos meios que permite a você pagar essa fatura de uma vez. Não há necessidade de esperar que você vá morrer, né? Veja que as vasanas pertencem a Ishvara, o campo, né? O campo dármico, o campo de atuação, e que você já é livre aqui e agora. Todo ensino de Ishvara vai te mostrar que esse campo trabalha por si mesmo. São sistemas de condicionamento, né? Deflagrando ações e contra-reações mútuas. Você não é nada disso. Na verdade, você é quem ilumina isso. É através de você que tudo isso vem à existência e existe. E funciona. Sem você, nada disso tem como ocorrer, né? Quem é que vai estar lá para ver isso tudo, né? Para estar iluminando tudo isso, para que isso ocorra? É como se você fosse a tomada elétrica, né? Cheia de conhecimento, onde você bota um plug e aí os aparelhos começam a funcionar, né? Tudo conforme seus programas, né? Não há necessidade de esperar nada. O motivo certo para ser feliz é eu sou. Eu quem? Eu consciência sou, né? Não precisa nem usar eu sou, é sou. Aí o, a questão vem aqui. Você se lembra da citação no verso de o caminho rumo ao não caminho? A citação é a seguinte: uma pessoa que é feliz por uma razão não é uma pessoa feliz? Olha que coisa sábia, viu? Uma pessoa que é feliz por uma razão não é uma pessoa feliz. Por quê? Porque uma hora essa razão vai embora. Não é? Ela não está no campo da manifestação. Então, se você é feliz por alguma coisa no campo da manifestação, você, na verdade, não é feliz. Quando isso lhe for retirado, a sua felicidade vai embora. Então, o e-mail continua. Talvez eu não seja uma pessoa feliz. Talvez eu me alegre apenas quando existe algum motivo. Ora, bolas. Aí volta para a coisa da Betânia. Quem estabelece os motivos? Você, né? É você que sabe o que que você está enxergando e vendo, o que que você está querendo. O motivo certo é eu sou. Quando eu sou é o motivo, toda situação é perfeita. Toda situação vai por si mesma no eu sou que você, consciência, somos todos, né? Aí volta lá para a conversa que a gente teve lá no começo. Quem estabelece os motivos? Em última instância, esse negócio de motivo é quem está apreciando o quê, né? Enquanto você estiver apreciando o mundo da manifestação, você vai estar envolvido com a manifestação. Quando você começar a desenvolver no corpo causal, como a Betânia falou, o Arlindo falou para ela, né, essas vássanas capazes de apreciar você pelo que você é, essa brincadeira toda acaba. O motivo é dado por você, né? É só você ir ficando atento que você vai notar como é que essa sua valoração das coisas vai se modificando com o ensino. Você vai aprendendo a dar valor àquilo que o motiva realmente. E o que que o motiva realmente? Você mesmo. É que nem se eu dissesse para você assim, uma resposta a uma pergunta que as pessoas fazem toda hora. Qual é o sentido da vida? Ora, bolas, o sentido da vida é você mesmo. Você é a própria vida. Pronto, encerrou a questão. Acabou, fim de papo, né? Acabou o jogo. Esse é o sentido da vida, você mesmo. Quando isso for apreciado plenamente, né? Apreciado realmente, o seu maior motivo é o único motivo. Você mesmo, você consciência. É o único motivo real, não há outro. Certo? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso tudo que a gente viu? Pode ser qualquer colocação, qualquer pergunta, afinal de contas, a gente acabou esse livro, né? Qual é o motivo da vida, Alexandre?
É aquela coisa, né? Quem é que estabelece o motivo, né, cara? Pergunta de 1 milhão. É a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta é incrível. A resposta, ela não está em nós, ela é nós. É Exatamente. engraçado A isso, né? resposta é nós mesmos. A resposta está em você? Não, a resposta é você. Né? Já não dizia Jesus, vós sois a luz do mundo. Que luz? A única. Tem outra? O que que você seria, afinal de contas, né? O que que você seria? Bom, a coisa então acabou, né? É um livro que vale a pena, volta e meia, a pessoa vê aqueles pontos que a gente realçou, né? E a pessoa dá uma lida de novo, né? O que eu mais gostei, que eu li recentemente, é esse tópico aqui, ó. O mito da iluminação como bem-aventurança eterna. Vale a pena rever isso aqui, né? São 2 parágrafos, né? Vale muito a pena, em especial essa frase aqui. A sensação de paz e bem-aventurança, que é uma interpretação da não-dualidade pela mente, é provocada pela ausência de sofrimento e não porque a consciência é boa. E por que ela é provocada pela ausência de sofrimento? Porque quando não há sofrimento, você, a sua própria natureza, simplesmente aparece como é, plena, né, em si mesma, ilimitada. Vale a pena ficar sempre lendo isso aqui. Raras vezes eu vi uma, uma sequência de palavras sobre esse assunto, né, tão bem encadeadas e capazes de retirar tanta dúvida. Bom, terminado isso aqui, eu conversei com o professor Arlindo e ele achou uma boa ideia fazer aqui uma pequena Bíblia, que tudo do Paramartananda é uma Bíblia, né? O Paramartananda fala pra caramba, é super prolixo, é detalhista. Seria o Upanishad, o Mundaka, né? Só que, antes de começar o Upanishad, o que o Paramartananda faz? Ele vai falar sobre o Vedanta como sistema. Ele vai falar sobre o Vedanta como um darshana. A filosofia indiana, hindu, na verdade, ela é cheia de darshanas. O Shivaísmo da Caxemira é um darshana. O Sankhya é um darshana. O Vedanta é um darshana. O que é um darshana? Um darshana é um sistema de ensino espiritual abrangente e estruturado, né? Isso quer dizer que ele é completo em si mesmo, é o que a gente volta e meia fala aqui. E todo sistema, todo darshana, ele tem que conter nele 3 coisas fundamentais, e nisso isso não se afasta da epistemologia que se estuda no Ocidente, né? A primeira coisa que a gente tem que saber, quais são as fontes do conhecimento que o Vedanta usa? A fonte fundamental é a escritura, mas a gente também usa os órgãos sensoriais e o raciocínio. Sobre tudo isso, Paramartananda vai se deter demoradamente, e a análise dele é muito interessante. Sabe, pode ser um apoio extraordinário para a pessoa realmente se converter definitivamente em um conhecedor, porque com esse tipo de abordagem do Paramartananda, você não só vai destrinchar a sua experiência ordinária totalmente, mas você vai conseguir ler qualquer escritura e vai ver por que que ela tem aquelas etapas. Às vezes a gente lê Shankara, e outros, né, famosos autores, né, como Vidyarani, a gente não entende o encadeamento que ele está usando no verso. Com isso aqui você vai entender, e qualquer outro Upanishad. O segundo tópico é o tema, do que se trata aquilo. Além do mais, que recursos tem? Aí vai começar a se falar das pracrias. Como é que eu vou lidar? Que práticas eu tenho para lidar com esse sistema? Ou seja, o que me cabe fazer
entre aspas. E, finalmente, aquilo que a gente viu, né? O terceiro tópico é o que que eu vou conseguir disso, né? Por quê? O que que eu estou querendo? Qual o meu motivo? Em cima de tudo isso, o Paramartananda vai falar demoradamente, por um bom número de páginas, né? Enquanto isso, a gente vai lidando com isso em detalhe. Eu vou ver se eu entrego a primeira tradução na semana que vem. Eu vou ver se eu me livro com o primeiro capítulo do Mundaka, porque quem compilou isso aqui, das palestras dele, acabou usando algumas palavras em Devanagari, mesmo, que é essa escrita, né, do sânscrito. Ainda bem que é uma palavrinha ou outra, eu vou ver se eu consigo encontrar um dicionário ou alguém que possa me orientar aqui com isso aqui. De resto, a pessoa, depois do capítulo 2 em diante, não. Ela foi lá e ela substituiu. Eu tenho a impressão que quando a pessoa está anotando a aula dele, ela pega algumas palavras que ele está usando em Devanagari mesmo, né? E a pessoa anota. E depois é que ela vai lá e tenta passar aquilo para o inglês, né? Ela procura a melhor tradução. Então, nesse primeiro capítulo, eu acho que a pessoa aqui, ela passou em brancas nuvens e deixou esses caracteres aqui. Diga aí, Marcelo. Não, se você quiser me enviar para mim, eu estou mexendo bastante com isso por conta do Gita que eu estou fazendo, né? Aham. Então, eu tenho tido bastante contato com traduções, assim, com dicionários online. E aí, se quiser enviar para ver se eu posso te ajudar, né? Vamos ver. Ah, bacana, vou te mandar sim. Entendeu? Eu estou Vou te mandar diariamente eu tenho sim. lidado com isso. Então, você pode enviar. Tá. Aí eu dou uma Porque, olhada. porque às vezes eles usam a transliteração, né? Que já é a passagem para o. E é do próprio, e o Gita é do próprio Paramartananda, então são palavras assim. Já tem bastante coisa salva aqui, bastante, entendeu? Tá, tá, que ótimo. Porque quando eles usam a transliteração, que é escrever o Devanagari como alfabeto ocidental, Sim, aí a gente às vezes entra na internet e descobre, né? isso. Mas Mas essas. o que tá aí é em Devanagari, sem ser transliterado, né? É isso. Isso, é Devanagari. Mas tem alguns tradutores que às vezes conseguem. Manda Ah, para mim que eu bacana. vou tentar, tá? Eu vou te mandar essa escritura, Isso, aí a gente dá uma olhada nela, tá, tá joia? tá. Então, beleza. Então, mas primeiro, essa parte de método aqui do Paramartananda, não tem Devanagari aqui, graças a Deus, pelo menos por enquanto. Então, vai dar para traduzir e entregar aqui um material bom. Tá joia? Então é isso, gente. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o final do tempo, final do jogo? Não precisa xingar o juiz, porque o juiz é o próprio jogo, então já está tudo resolvido. Agora cabe a nós, né, entrar aqui na contemplação definitiva, né, apreciar a contemplação do si mesmo, né? Cada vez a gente vai dando mais valor para isso. É engraçado, né, isso? É muito surpreendente. Tá joia? Então, vou lá, hein? Vamos lá. Alguém vai falar mais alguma coisa? Um, dois, três, acabou. Então, a gente se encontra semana que vem. Aí, ó, vou ligar para vocês, hein? Mauro e Carmen, hein? A gente está perto aqui fisicamente, para não ter que se encontrar lá no pé da Mantiqueira Paulista, né? Ó, Vamos, vamos sim, dessa pessoal. vez, não. Dessa vez Oi? nós vamos. Vamos sim. Vamos Obrigado, sim. Alex. Obrigado, viu? Valeu, querido. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Então, é isso aí. Mais uma vez, né? Agradecemos, Alex, por a sua disponibilidade. Muito bom, foi ótimo, viu? Muito legal mesmo. Você está afiado, você está muito articulado aí, muita clareza mental. Está bem Muito bom. satírica essa mente aí, viu? Pode saber.
Isso dá trabalho, cara. A coisa, a coisa não vem fácil, não. Tem que comer muita poeira. E também, né, Marcelo, não vou nem agradecer você, dizendo que você é disponível, que você é o próprio Brahman, né? Você é aquele que permeia tudo. Todo Eu, pervasivo. eu, eu olho tudo desse grupo, o que que tem sempre lá é o Marcelo. Não tá nem o Arlindo, mas o Marcelo está sempre lá. O cara é onipresente, rapaz, é brincadeira. Total, total. Como diria o Suami, o Tavares, sou, mas quem não é? Sou, mas que não é. Boa, boa. Muito boa essa. Então, ó, fica um agradecimento enorme aí, Marcelo. Eu nem vou me demorar a agradecer o Marcelo, porque é um óbvio. Então, hoje em dia eu não fico mais comentando o óbvio. O Marcelo é o óbvio. Então, nem vou mais agradecer o Marcelo, mas mesmo assim, Marcelo, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Sempre muito inspirado você também, né? Dá para ver que o seu pai é carioca, dá para ver. Valeu, então, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Encerra-se mais um ato de encenação de Nietzsche, que é a passagem de conhecimento do Advaita Vedanta, tá? Formalizado conforme a de Shankaracharya, graças a Deus. Tá bom? Ninguém aqui saiu inventando nada, graças a Deus. Tá bom? Então, vamos encerrar. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao primeiro Dakshinamurti, gratidão a essa bela linhagem, né, de conhecimento passado de geração a geração. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado a todos e a todas.